Há histórias que começam na terra, na força de quem planta, cuida, colhe e acredita. O café brasileiro é mais do que uma cultura agrícola. O café é nossa ciência, nossa diplomacia e o sustento de milhares de famílias. Há 45 anos, enquanto o campo se transformava, uma voz nascia para garantir que o produtor e as cooperativas nunca caminhassem sozinhos. Esta é a história do Conselho Nacional do Café, um legado de união que projeta o Brasil para o mundo. Nossa trajetória começou em junho de 1981. O setor precisava de mais do que braços, precisava de estratégia. O CNC surgiu para organizar o diálogo, transformar demandas em propostas e ser o elo entre o campo e as decisões de Estado. A missão sempre foi clara: defender a renda de quem produz e garantir que o café tivesse o respeito que merece no cenário nacional. A extinção do IBC nos anos 90 foi um divisor de águas. O Estado recuava e o setor precisava assumir a direção. O CNC não deixou o vácuo aparecer. Tomou para si a responsabilidade histórica de reorganizar a política cafeeira, liderando a criação de novos fóruns de decisão. Desde a fundação do CNC em 1981, ele enfrentou todas as dificuldades que a cafeicultura brasileira teve, todas as crises que enfrentamos, como a superprodução em 1987, uma geada forte em 1994, uma superprodução em 2001, 2002, endividamento grande que os produtores tiveram no meio da década de 2000. Todos esses movimentos o CNC esteve presente, liderando e apontando soluções, junto com todos os outros companheiros, para que a cafeicultura brasileira permanecesse forte, permanecesse produzindo quantidade, qualidade e excelência. Hoje a nossa cafeicultura é tudo isso. E tenho certeza absoluta que o CNC foi decisivo nessas ações. Foi nesse momento que o produtor entendeu: nossa força não viria mais de cima, mas da nossa própria capacidade de articulação. Ver o Conselho Nacional do Café chegar a 45 anos é um sentimento bem agradável de que houve sucesso no encaminhamento da sociedade, né, da organização. O Conselho Nacional do Café desenvolveu trabalhos muito importantes para a cafeicultura nacional, continua desenvolvendo, e eu espero que, através da presença constante de representantes do produtor brasileiro do café, ele continue o caminho que foi traçado por todos os cafeicultores que o presidiram até agora. Todos os presidentes do Conselho Nacional do Café, da sua fundação até hoje, eram cafeicultores que se dedicaram a representar os demais cafeicultores de uma forma a sacrificar seus próprios negócios e suas famílias, sem se preocupar com um eventual ganho pessoal nesse trabalho. Então, eu diria que o que eu espero que o Conselho Nacional do Café consiga é um aumento do nível de profissionalização das suas atividades e de que não se perca esse espírito de que o mais importante é o cafeicultor. 2005 a 2007, eu fui presidente do CNC. Só que me incomodava de eu viajar muito e abandonar a minha cooperativa também. 2011 a 2025, nós mudamos o modelo. Eu continuei presidente executivo, mas tivemos a sorte de contratar um presidente ex-executivo e eu seria o coordenador. E aí foi um sucesso tremendo. Talvez seja o mais importante que eu fiz na minha vida
dentro do cooperativismo, foi criar um diretor executivo, de modo que ele pudesse dedicar tempo exclusivo à cafeicultura. E o presidente, a gente chamava presidente coordenador, né? Eu coordenava só o trabalho. Esse foi um trabalho fundamental para nós. Nós temos sorte do Silas ser um homem muito correto. Sabe? Eu tenho uma admiração por ele muito grande. Dedica tempo integral, tem uma equipe pequena, custa pouco, tá? Não custa muito. Eu custava muito mais do que ele. Então, e eu custava dos dois lados, eu custava gastando e custava deixando de produzir, né? Então eu tenho muito orgulho desse trabalho aí. O CNC está no meu coração. Tenho muito orgulho de tudo isso. Quero desejar às gerações futuras que mantenha, né? Que a cafeicultura seja carro-chefe da nossa agricultura. Não estou falando do grão. O grão é muito grande, mas a riqueza que o café gera é maior. E é o mesmo prazer de quando eu estou fora, eu estou vindo da Itália agora, ver o prazer das pessoas beber o nosso café. Sabe? Então, eu acho que fiquei muito feliz quando eu vi isso. Então, eu queria desejar aí parabéns ao Conselho Nacional do Café, ao CNC, ao Silas, nosso representante maior, ao presidente Carlos Sato, que está também atuando. Eu desejo a eles que eles sejam felizes, como eu fui ao longo desses anos. Eu acredito que com a entrada do Carlos Sato, que eu te falei agora, e tem gente muito nova para chegando também, eu acho que nós vamos conviver muito bem com isso aí. É muito importante, porque a cafeicultura não vai acabar. Se não vai acabar, o CNC não acaba. Não tem como. Falar de CNC é falar de segurança. Como guardião do Funcafé, o Conselho trabalha junto com as demais entidades da iniciativa privada do CDPC e protegem o patrimônio construído pelo próprio setor. É crédito que chega na ponta, é apoio na comercialização e a certeza de que o recurso do café volta para o café. No CDPC, o CNC e as entidades atuam para transformar a realidade do cafezal em políticas públicas, garantindo que cada safra seja planejada com inteligência e viabilidade econômica. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando aqui com o pessoal do Conselho Nacional do Café. A grande família da cafeicultura brasileira que se fez muito mais bem ouvida a partir da criação do Conselho Nacional do Café. Eu tive a alegria de comparecer na fundação do Conselho Nacional do Café há 45 anos atrás. Vi o Roberto de Abreu Sodré, José Carlos Jordão, Eurípides Rodrigues Gomes e tantos líderes extraordinários que já se foram brigarem para que o cafeicultor tivesse uma voz mais presente, não só uma voz política do peso e a importância do café na economia brasileira, mas uma voz realmente mais social, que manifestasse a presença de cada produtor de café pelo Brasil afora, pequenos, médios e grandes, que precisavam ser ouvidos enquanto membros da sociedade brasileira. Acho que o Conselho Nacional do Café conseguiu fazer isso. E conseguiu isso muito graças ao comprometimento das cooperativas com o Conselho Nacional do Café, das cooperativas de cafeicultores, que foram sempre uma base muito boa de sustentação, junto com sindicatos e associações, mas com uma base muito forte em cooperativas, teve a organização desses cafeicultores para se representarem através do Conselho Nacional do Café. Enquanto antes eram vozes soltas na discussão política, passou a ser organizado, concentrado através do Conselho Nacional do Café e as cooperativas, e os sindicatos e outras entidades. E enfrentou durezas, enfrentou o desafio da extinção do Instituto Brasileiro do Café, o órgão regulador, enfrentou diversos desafios ao longo desses 45 anos e acho que foi muito bem, com grandes líderes, grandes lideranças dentro desse sistema e conseguiu romper
muita força e manter um caminho pavimentado para que a cafeicultura brasileira permanecesse liderando o aspecto da produção e do fornecimento de café para o mundo. O Brasil em nenhum momento teve em risco a sua primazia em ser o maior produtor, o segundo maior consumidor, e ter sempre uma cafeicultura de vanguarda, tecnológica, avançada e com bons aspectos de negociação internacional também, participando dos fóruns de sustentabilidade, de inovação, tudo isso que a moderna agricultura exige. O Conselho Nacional do Café tem sido a voz que transmite isso. Então está de parabéns o Conselho Nacional do Café. E toda a família da cafeicultura, na qual eu me incluo como cafeicultor, fica muito feliz de poder comemorar esses 45 anos de muita luta, de muito trabalho, mas de muitos bons resultados. Parabéns a todas as lideranças. 45 anos é muito tempo, é muita história, é muita luta. Parabéns, parabéns a cada líder, desde o Roberto de Abreu Sodré, José Carlos Jordão, até o Silas brasileiro, Maurício Miarelli. Todos fizeram uma grande luta, lutaram a boa luta. Então a cafeicultura tem que sentir muito orgulho dos líderes que tiveram, e nós temos que comemorar muito esses 45 anos. Nós, cafeicultores, estamos aqui porque o Conselho Nacional do Café nos ajudou a chegar até aqui. Parabéns e muito obrigado. O café brasileiro mudou. Hoje ele é digital, é rastreável e, acima de tudo, é sustentável. O CNC caminha lado a lado com a ciência, da gestão hídrica à descarbonização. Estamos na vanguarda das exigências globais. Produzir mais em menos espaço e com total responsabilidade. Esse é o padrão Brasil que ajudamos a construir. Algumas instituições são feitas apenas de papéis, reuniões e decisões, mas o CNC é feito de gente. Pessoas que atravessaram gerações honrando a tradição e abraçando a inovação. Aos 45 anos, não olhamos apenas para o que conquistamos, mas para os desafios que vêm por aí. O mundo mudou, o café mudou e o CNC segue firme como a voz ativa de quem faz do café o orgulho do Brasil. Hoje, dia 10 de junho, é uma data muito especial. O ano de 2026, nós estamos comemorando 45 anos do nosso Conselho Nacional do Café. É uma história construída com coragem, determinação, idealismo, que efetivamente organizou a produção de café do nosso país. Sentimos realmente gratificados em estarmos na presidência do nosso Conselho Nacional do Café, quando nós temos essa data tão importante. É, inclusive, um momento especial que nós estamos vivendo. Nós estamos reestruturando o nosso Conselho Nacional do Café. Isso faz com que nós possamos manter a tradição, manter o que foi escrito na nossa história dos 45 anos, mas, ao mesmo tempo, nós partimos para uma nova realidade. Essa reestruturação vai colocar o Conselho Nacional do Café numa vanguarda, que realmente pertence a nós produtores, às nossas cooperativas. Nós recebemos realmente esse legado com muito entusiasmo, com muita satisfação e com muito idealismo. Desde então, nós temos trabalhado numa sintonia direta com o Conselho Nacional do Café e a Organização das Cooperativas Brasileiras, através do nosso amigo, que também é cafeicultor, presidente Márcio Lopes de Freitas. A compreensão dele como produtor de café e, ao mesmo tempo, o idealismo que o conduz para o cooperativismo fortalece a todos nós, pequenos, médios e grandes produtores. As cooperativas, elas são um extraordinário elemento para que possam, ao mesmo tempo, fornecer insumos para os nossos produtores, fazer com que comercialize seus cafés, tenha o barter, tenha assistência técnica. Afinal de contas, nós, como cooperativas, somos também um braço importantíssimo para beneficiar os produtores de café do nosso país. Mas nenhuma conquista
é feita por uma só pessoa. Nós tivemos, ao longo desses anos, 9 presidentes que nos antecederam. Não podemos esquecer de homenagear a todos eles. Mas destacamos o fundador, nosso primeiro presidente, Abreu Sodré. Abreu Sodré, um homem público, foi deputado naquela época, falava-se muito no Ministério das Relações Exteriores e citava permanentemente o chanceler. Foi governador de São Paulo e, com seu idealismo, então fundou o nosso Conselho Nacional do Café, que completa, como já dissemos, 45 anos. Através daquele início do trabalho, organizou-se então a produção e nós temos avançado e avançado muito. Rendamos então a nossa homenagem aos 9 presidentes que nos antecederam e que continuam, grande parte deles ainda na ativa, contribuindo assim para que nós possamos fortalecer o nosso conselho. Nós temos então feito esse trabalho que hoje culmina com a renovação do nosso compromisso com o futuro, com essa responsabilidade no sentido de participar de todas as atividades concernentes à cafeicultura, associações, entidades, inclusive internacionais, como a Organização Internacional do Café, a CELAC, mas não podemos deixar de destacar o Fórum Mundial dos Países Produtores de Café. Esse sim é um grande diferencial que nós temos. E assim nós participamos de tudo aquilo que vem relacionado à nossa cafeicultura. Portanto, nós sentimos gratificados em comemorar esses 45 anos, lembrando a nossa história, lembrando dos nossos dias atuais e voltados para o futuro. O CNC continuará atuando junto ao governo, ao parlamento, aos ministérios, fazendo com que nós possamos trabalhar dia a dia na manutenção, na sustentação do nosso FUNCAFÉ. O FUNCAFÉ, para nós, realmente, ele não pode ser tocado. Ele tem que ser realmente preservado para que nós possamos ter recursos assim para financiar a nossa cafeicultura. Não esquecendo a importância do café também na balança comercial. Nós somos, do agro, o 4º produto na ordem de escala de importância na balança comercial. Isso para nós também é muito importante. E a geração de emprego? 8,4 milhões de empregos são gerados pela cafeicultura brasileira. Isso faz um diferencial muito grande. O tamanho dos nossos produtores. Nós temos 78% pequenos produtores de café. Imagina então o alcance social que tem a cafeicultura do nosso país. CNC, 45 anos. Nossa história começa com a força do produtor de café brasileiro, organizado em suas cooperativas.